Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Hoje, mais uma live. Hoje estamos em Provérbios 19, hoje, dia 19 de abril de 2021. Estamos nesse propósito durante todo o mês de abril, lendo, meditando e orando no livro de Provérbios. Provérbios, que é um livro de instrução, que é um livro de sabedoria, um livro que, além de nos aproximar de Deus, ele nos dá direção, nos dá lições práticas à luz daquilo que Deus tem para nós, para todas as áreas da nossa vida. Em Provérbios nós aprendemos como ser esposas, como sermos mães, nós aprendemos sobre vida profissional, sobre vida financeira, sobre como lidar com as nossas finanças, nós aprendemos sobre a língua, nós aprendemos sobre domínio próprio. Então é algo extraordinário, é muito completo. Vocês são muito bem-vindas aqui. Maria, Jace, Maria Antônia, querida, Cissa, Cade, sejam muito bem-vindas. Vou colocar o tema de hoje aqui. Como vocês estão? Como começaram a semana? Estão bem animadas com mais uma semana iniciando? Uma alegria imensa ter cada uma de vocês aqui. O que eu quero pedir para vocês? Se você puder, clica no aviãozinho aqui embaixo, envia para as pessoas da sua lista. Ainda dá tempo, gente. Eu direto tenho recebido mensagem, pessoa falando assim, mas agora já tá tarde. Nunca é tarde, pode ter certeza. Se você tá chegando aqui hoje, é hoje que Deus tem uma palavra para sua vida. E essas lives de provérbios estão ficando gravadas, então você vai poder assistir depois, ou fazer depois novamente o propósito, se você quiser, no próximo mês. Mas vem, abra seu coração, abra sua mente, pega papel, caneta, escreva tudo, veja aquilo que Deus está falando com você, como eu digo todas as noites e vou repetir até o final, aquele versículo que chama atenção, aquele versículo que salta aos nossos olhos, é naquele versículo que Deus quer falar conosco. E se for mais de um, medite em ambos, são naqueles versículos que Deus quer falar conosco. E a partir desse entendimento, aquele versículo que mais te chama atenção, escreva ele, traga aplicação prática, peça o Espírito Santo para te dar discernimento e confronte mesmo, fala, Senhor, o que eu preciso aprender sobre isso aqui? O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Depois, pega esse versículo, transforma em oração, declarando ele sobre a sua vida. Lembra que nós aprendemos muito nesses dias sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra. Imagina você declarar uma palavra que é a palavra de Deus, olha o poder que tem isso. Então, nesses versículos, nessas promessas, pega esses versículos, declare, transforma na sua oração, e é muito poderoso você orar, você falar com Deus, declarando algo que foi Ele quem falou. Pensa que coisa linda isso. Então, isso é muito forte. E eu vejo, gente, isso tem me alegrado muito, eu tenho visto, assim, um grande levantar de mulheres fortes, mulheres de oração, mulheres se posicionando em favor de suas famílias, mulheres guerreando mesmo, mas da maneira correta. Porque muitas vezes a gente, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, a gente acha que vai conseguir as coisas no muito falar, ou no brigar, ou por bater o pé, que as coisas têm que ser do nosso jeito. E quando nós entendemos que o nosso poder está na oração, que o nosso poder vem de Deus, que a força da mulher de Provérbios, da mulher virtuosa, venha do temor do Senhor, a gente entende que a nossa luta é de joelhos, que a nossa luta não é brigando, não é gritando, e quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. Então eu estou muito feliz com isso, de ver tantas mulheres buscando, se levantando, orando, declarando a palavra, lendo a Bíblia, tirando, como muitas pessoas por muito tempo teve o hábito. Eu mesma na minha casa tinha uma Bíblia que era uma Bíblia de enfeite, que ficava ali aberta no Salmo 91, mas que as pessoas não tinham o hábito de ler. Então tirar
a Bíblia de um lugar que ela era algo representativo e estar com a Bíblia sim, todos os dias em contato, lendo, orando, meditando, escrevendo, rabiscando. A minha é assim, olha gente, eu já compartilhei com vocês algumas vezes, mas é assim. E não tem problema que seja, o importante é assim, você colocar do jeito que você vai entender, marcar aquilo que Deus falou com você. E a sua Bíblia é para ficar velhinha mesmo, porque ela, quando você tiver a oportunidade daqui a alguns anos de abrir e chegar, por exemplo, aqui em Provérbios, você vai ver, olha como Deus falou comigo naquela ocasião. E você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu e o quanto Deus foi te moldando nesse tempo. Então o desejo do meu coração é esse, que através dessas lives a gente possa ser levantada para se posicionar nas nossas casas, nas nossas famílias como mulheres de oração, como guerreiras de oração, como mulheres sábias que edificam, que constroem, que têm sabedoria e entendendo que essa unção, que essa sabedoria vem de Deus. Amém, queridas? Quis falar essas palavras no início também para dar tempo das pessoas chegarem e nós já vamos começar. Eu sugiro que cada uma de vocês acompanhe na sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí. A que eu estou seguindo com vocês é essa que eu acabei de mostrar, é a Bíblia da Mulher. Essa aqui é a Almeida, revista e ampliada. Mas pode ser na Bíblia que você tiver em casa. Tem algumas que tem uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais atual, contemporânea, mas a essência é a mesma. Então não se prenda a isso, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e ao que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará.
O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Amém? Amém, queridas? Keninha, seja bem-vinda. Alvani, Carminha, Edilma, Josefa, Tânia, Marisa, Luciede. No final nós estaremos orando, viu, gente? E aqui eu fui separando, né, como todos os dias, alguns versículos para que a gente possa meditar. E eu gostaria de começar no versículo 2, que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, o que nos instrui aqui esse provérbio? Que a gente deve refletir sobre as nossas intenções, sobre as nossas atitudes, refletir antes de falar. E aqui, em vários capítulos, nós já falamos nesse mesmo sentido, falando que é muito melhor calar do que falar, falando sobre a importância, né, de não semear contenda, que Deus abomina aquele que semeia contenda, falando sobre o poder da língua, falamos isso sobre vários dias, e aqui vem a questão muito importante do domínio próprio. Então, olha só, a gente não deve ser precipitado, porque quem é precipitado peca. Então, olha só, não é bom proceder sem refletir. Então, antes de ter alguma atitude, é importante que a gente reflita. E aqui, peca quem é precipitado. Então, nós não devemos ser precipitadas. Quando vier alguma direção, né? Você tiver vontade de fazer algo, coloque diante de Deus. E uma coisa que eu já falei aqui para vocês e é muito importante: nós não precisamos ser pessoas reativas. O que nos diferencia dos animais é justamente isso, porque se você for pensar, e olha quanto que isso aqui é forte, gente. Se a gente for pensar, se você pegar um animal, um cachorro, e você dá uma paulada nele, por instinto, o que ele vai te fazer? Ele não tem inteligência. O que ele vai fazer? Ele vai te morder, ele vai reagir. Só que quantas vezes na nossa vida que a gente procede dessa maneira, sem sabedoria, sem domínio próprio, sem inteligência, simplesmente reagindo diante das circunstâncias, diante daquilo que a vida se apresenta, diante daquilo que as pessoas fazem conosco. Então esse versículo vem nos dizer o quê? Para a gente não ser precipitado, porque muitas das vezes a gente é precipitado e acaba pecando, acaba errando, por reagir sem domínio próprio, sem pensar. Então olha aqui, não é bom proceder sem refletir. E muitas das vezes, quando a gente age sendo pessoas reativas, a gente não tem tempo de refletir. Alguém faz alguma coisa e na hora, às vezes, você já pensa assim: nossa, mas o que aconteceu é um desaforo, eu não sou obrigada a passar por isso. E já reage, e já magoa, e já fala sem refletir, sem pensar, sem medir as palavras, querendo realmente ferir. Então aqui é muito importante, eu quero trazer essa reflexão, entender que nós não precisamos agir de acordo com os nossos sentimentos. É por isso que eu já falei em outra live aqui sobre aquele versículo: irai-vos, mas não pequeis. Significa que o sentimento vem. Se alguém nos faz mal, se alguém faz algo que a gente nos calunia, nos fere, o sentimento vai vir. Você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, talvez você vai sentir até raiva, até ira. Só que a diferença é o que eu vou fazer com isso que me aconteceu. Então 10% é o que acontece, 90% é o que você decide fazer com aquilo que te acontece. Então decida não reagir, decida não ser uma pessoa precipitada, decida diante das circunstâncias orar, colocar diante de Deus e pedir direção, pedir sabedoria, pedir discernimento.
Porque um ponto aqui muito importante também, gente, é que muitas das vezes situações que acontecem que nos machuca é porque tocam em uma memória de dor que nós temos. Vocês sabiam disso? Por exemplo, se alguém às vezes age com você, faz algum comentário, alguma coisa, e na hora você fica irado e você acha que o problema é todo com aquela pessoa. Só que às vezes, se aquilo não viesse de encontro a uma ferida aberta sua, talvez você nem ligaria. Então, quando o outro faz alguma coisa que desperta o seu pior, ao invés de querer colocar luz no que o outro fez, coloca luz naquilo que está te machucando. Por que aquilo te machuca tanto? E coloca isso diante de Deus, buscando essa cura. E sempre pensando, reflita antes. É isso que nos diferencia. Nós não precisamos ser pessoas reativas. Esse é o primeiro ponto. Aqui na sequência, versículo 8 diz assim: o que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Um versículo que eu gosto muito também. Na sequência, a gente vai pegar aqui o versículo 13 que diz: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Esse versículo aqui fala muito ao meu coração, porque tem um outro que é o complemento desse, ou é a interpretação desse, né, que diz assim, que é melhor você viver em uma casa com goteiras do que com uma mulher rixosa. Então aqui, olha, o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Então aquela esposa que fica arrumando contenda, aquela esposa que fica arrumando briga, que fica murmurando, reclamando, brigando, significa um gotejar contínuo. Imagina o que é uma casa, gente, com goteiro o tempo todo. Então, que a gente possa ser, nós falamos sobre isso nesses dias, buscar essa sabedoria que vem de Deus, porque a mulher dita o tom emocional da casa. Hoje eu ainda postei falando sobre isso, para que a gente tenha essa sabedoria, entender que é muito ruim viver em um ambiente com uma pessoa que só briga, que tá reclamando, que tá gritando, que tá brigando. Então buscar em Deus essa sabedoria, sabe? Para que a gente coloque paz na nossa casa, que a gente coloque bondade, amor, fé, esperança, só coisas boas, para que a gente não seja essa mulher que tá trazendo discórdia, reclamação, colocando aquele ambiente ruim em casa. Então isso é muito importante. Aqui no versículo 14, é um versículo que eu amo também, que diz assim, olha que lindo, gente. Ontem nós lemos um parecido com esse, mas olha que lindo. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, aqui eu quero instruir a cada uma de vocês, mães, que já comece a orar, mesmo que os seus filhos sejam crianças ou adolescentes, já orar pelas esposas dos seus filhos, porque entendendo à luz dessa palavra que a esposa prudente, a esposa valorosa, virtuosa, ela venha do Senhor. Então a gente pode orar para Deus preparar essa esposa para os nossos filhos. E à luz disso também, orar para que Deus te transforme nessa mulher, a mulher preparada por Ele para ser bênção na vida do seu marido. E o poder que tem, né, uma mulher na vida de um homem. Eu vejo muitos casos, e imagino vocês também, de mulheres que direcionaram, instruíram, seguraram na mão dos seus maridos e levaram eles, caminharam juntos em caminho de muitas bênçãos, os dois prosperando, crescendo na presença de Deus e crescendo em todas as áreas. Por outro lado, mulheres que por falta de sabedoria, como diz a Bíblia, né? As tolas com a própria mão a destrói. Mulheres que às vezes foram por outro caminho e acabaram destruindo suas famílias, destruindo a vida do seu marido. Então isso é um poder muito grande dado por Deus para as mulheres. Então nós precisamos entender que a esposa prudente, ela vem do Senhor. Mas mais do que isso, nós entendermos que nós podemos ser transformadas nessa mulher valorosa, virtuosa, nessa mulher prudente, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos essa mulher. Depois, queridas, no versículo 17, diz assim:
Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Eu acho lindo esse versículo, que o que ele significa, né? Quando você faz uma caridade, quando você tem compaixão das pessoas, quando você ajuda o próximo, é como se você estivesse emprestando para Deus. Pensa que privilégio isso. Eu já falei isso, eu gosto sempre de trazer isso mais uma vez, porque eu sinto isso muito forte no meu coração. Quando Deus coloca alguém na minha vida para eu ter a oportunidade de ajudar, eu fico tão feliz com isso, porque eu penso assim, que foi Deus que colocou, então Ele sabia que Ele podia contar comigo. Então imagina cada uma de vocês aqui, que quando passar alguém pelo seu caminho, seja te pedindo auxílio com alguma coisa, ou você puder dar um alimento, alguma coisa, seja lá o que for, e você falar assim, olha, Deus não colocou essa pessoa no meu caminho à toa. Se Deus colocou, é porque Ele sabia que Ele podia contar era comigo. Então, olha, quando você faz o bem para alguém, é como se ao Senhor você estivesse emprestando. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês comecem a olhar com essa perspectiva. Quando qualquer pessoa precisar de ajuda e você puder ajudar, não negue. Pensa assim, Senhor, obrigado por essa oportunidade de ser usada pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, porque o Senhor sabia que podia contar comigo. E olha o final, que coisa linda. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Então você está emprestando ao Senhor, e este lhe paga o seu benefício. Olha que lindo, gente. Então Deus, ele vai retribuir para você tudo que você fizer pelo próximo. Então Deus vai te pagar, porque é como se você estivesse emprestando para Ele. Esse, assim, de todos hoje, é o versículo que mais falou ao meu coração. Eu achei muito lindo, acho muito lindo. Na sequência, queridas, fala aqui, né, o versículo 18, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Mas fica aqui a instrução. Para cada um de nós, pais, nós precisamos castigar os nossos filhos e ensiná-los o caminho do bem. É muito melhor essa instrução vir de nós do que eles terem que aprender isso na rua. Então, esse é um dever nosso. Da mesma maneira que você tem o dever de educar seu filho, de amar, de suprir as necessidades físicas dele, de suprir as necessidades emocionais, você tem o dever também de ensiná-lo, de castigá-lo, de colocar limite, porque limite e disciplina também é uma forma de amor, e Deus também age assim conosco, então isso é muito importante. Depois, no versículo 20 e 21, diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Então a importância, né, para a gente ter sabedoria nos dias que há por vir, a gente ouvir conselho, receber instrução, buscar conhecimento. E pessoas que já são mais experientes, que já viveram situações que às vezes a gente está vivendo hoje, podem nos instruir, podem nos ajudar. Eu já falei aqui em outras lives a importância da gente entender que a sabedoria está em uma multidão de conselheiros, mas aqui cabe uma ressalva muito importante. Você precisa saber com quem você se aconselha. É importante entender que não somos autossuficientes, que é extremamente importante se aconselhar, mas se aconselhe com as pessoas certas. E aí você pode estar pensando, Kelly, mas como que eu vou saber que é uma pessoa certa? Precisa ser alguém, gente, que tenha amor por você, que você sabe que te quer o bem, mas principalmente alguém que tenha compromisso com a palavra. E na dúvida, você sempre pode vir para a palavra. Se aquela pessoa te instruiu com algo que está coerente com a palavra, ok. Agora, não, Deus nunca vai contra a palavra dele. Se alguém te instruir em alguma coisa que vá contra a palavra, pode ter certeza que então essa não é a direção de Deus para sua vida, tá bom? E no versículo 21 é um versículo lindo demais também, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então no nosso coração há muitos desejos, muitos objetivos, muitos propósitos, mas o desígnio do Senhor, o plano do Senhor, é isso que vai prevalecer. Só que é importante que a gente tenha os nossos planos e que a gente os apresente a Deus, mas confiar que a
vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele tem o melhor para nós. É a gente fazer planos, eu já falei sobre isso aqui também várias vezes, a gente fazer plano, fazer o livro dos sonhos, o mural dos sonhos, escrever as nossas metas e apresentar para Deus e ter certeza, convicção. Se for da vontade de Deus, se está alinhado com a palavra, vai acontecer. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes não é do nosso jeito, mas a vontade de Deus é perfeita e no tempo dele vai acontecer. Amém? Depois aqui, para a gente finalizar, o versículo 26 diz assim: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Então é um dos mandamentos honrar pai e mãe. Honrar tem a ver com o quê? Com respeito, com não querer mudá-los, com honrar respeitando as diferenças deles, respeitando que eles são mais velhos, eles são figuras de autoridade sobre a sua vida. Então você tem que respeitar cada um na sua individualidade. E mais do que isso, honrar é também você ser grato por tudo que eles já fizeram por você. Muitas vezes as pessoas ficam querendo arrumar, né? Eu sou assim porque eu não recebi isso dos meus pais, porque eles não foram bons para mim. Mas pense que eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham. Às vezes eles também tiveram uma criação muito difícil. Eu costumo dizer que são vítimas de outras vítimas. E se a gente começa a olhar com amor para eles, com gratidão, só sendo grato mesmo por eles terem te gerado a vida e pensar e agradecer pelas oportunidades que você está tendo, que talvez eles não tiveram, e você decidir ser luz na vida deles, pode ter certeza que a sua recompensa vai ser muito grande. Pelo contrário, quando você desonra, quando você briga, quando você desrespeita, isso é muito sério diante de Deus. Então nós precisamos honrar os nossos pais. A gente não sabe quanto tempo nós vamos tê-los ainda. É muito importante você honrar, receber com amor, falar com respeito, ouvir com atenção. E pode ter certeza que isso vai ser algo muito grande que você está construindo para a sua vida. É uma bênção muito grande. Amém, queridas? Estamos já em cima da hora, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui comigo qual o versículo que mais falou o seu coração dos que nós lemos. Eu já compartilhei com vocês. Hoje o que mais falou o meu coração foi o 17, que diz assim: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Vê que é muito melhor dar do que receber, que é uma bênção a gente poder ser usada por Deus na vida das pessoas. A Angel está compartilhando aqui. Versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Muito forte também, Angel. Obrigada por compartilhar. A Tati foi o versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém, queridas. Vou abrir esse tempinho agora no final para que você possa colocar os seus pedidos de oração. Eu vi que algumas pessoas já colocaram, né? Kênia pedindo pelo filho. Detinha compartilhou o versículo 17, né? Foi o mesmo que falou o meu coração. Enquanto vocês colocam os pedidos, gente, eu quero dar alguns recados para vocês. A gente permanece com as lives de provérbios aqui no Instagram até o dia 1º, porque eu quero fazer até provérbio 31 e esse mês vai até o dia 30 só. A gente estava transmitindo no YouTube também, mas eu não estava gostando muito de transmitir os dois ao mesmo tempo, porque eu ficava olhando para uma câmera, aí a outra parece que não pegava tão bem, então não adaptei muito bem. O que a gente decidiu então por isso? Eu tive uma reunião com a minha equipe hoje. O que a gente vai fazer para que mais pessoas sejam alcançadas? As lives de provérbios a gente está colocando todas no YouTube, porque aí se você quiser compartilhar, até no dia seguinte já está lá. Então está sendo transmitida ao vivo aqui, mas vai ser colocada lá. E as lives que eu faço dia de terça-feira, que a gente está fazendo sobre relacionamentos transformados,
essas serão transmitidas pelo YouTube, toda terça-feira às 19h01. Você é minha convidada, curta o canal, se inscreva. E além disso, eu compartilhei, não sei se vocês viram, a gente está com um canal no Telegram, e lá é muito bom porque lá dá para gravar áudio. Então, se você ainda não tá, entre, tá o link lá na bio. Ou se você tiver dúvida de como entrar, me manda uma mensagem, eu coloco para você. É o canal Plenitude. Tem sido uma bênção, a gente coloca lá conteúdo, tem mapa mental de muitas lives, tem algumas lives gravadas lá que não estão no Instagram, mas ficaram lá da última jornada Vivendo em Plenitude que nós fizemos. Então lá tem ferramentas, muita coisa que aqui a gente não consegue. Então não perca essa oportunidade, tem os áudios também, tem sido uma bênção, tá bom? Eu vou orar, peço que cada uma de vocês esteja intercedendo junto comigo. Muito pode, né, a oração do justo, quantas pessoas que estão sofrendo, quantas notícias que a gente tem recebido, mas nós precisamos crer que Deus não perdeu o controle. Mesmo que a gente olhe para as circunstâncias e a gente às vezes se desespere, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa essa semana que perdeu um ente muito querido, e o que Deus ministrou no meu coração foi que às vezes o milagre não é da maneira que a gente espera, mas se o milagre não é na pessoa que estava doente, pode ter certeza que o milagre está sendo em quem fica. Deus fortalecendo, Deus trazendo refrigério. Então vamos crer, né? Deus está aqui, nós não estamos sozinhos. A Bíblia é viva, é eficaz, a palavra tem poder. Vamos viver uma fé prática, uma fé que se materializa, colocando em prática tudo isso que a gente tem aprendido. Amém, queridas? Amém. Meu Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu te glorifico, Senhor, por estarmos aqui mais um dia na sua presença, buscando a sua face, Senhor, buscando a sua palavra. Eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor e a sua misericórdia não têm fim. O seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Eu te agradeço por essa palavra, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. E eu te peço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que essa palavra possa trazer transformação para as nossas vidas, que a gente se torne sensível, Senhor, à direção do seu Espírito Santo, que a gente se torne cada dia mais sensível quando o Senhor deseja nos usar, que a gente se torne sensível às necessidades das pessoas à nossa volta. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos usados pelo Senhor, que a gente possa sentir e saber que o Senhor pode contar conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Conta conosco para implementar o seu reino, para fazer o bem, para levar fé, esperança, amor para a vida das pessoas e também para ajudar os necessitados, Deus. Eu oro nesse momento de maneira especial por cada um dos pedidos que foram apresentados aqui, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Eu oro, Senhor, pelas famílias que têm passado por tantos desafios nos seus casamentos, nos seus lares. Eu oro pela vida do Paulo, Senhor. Nós cremos, Senhor, e profetizamos libertação sobre a vida dele e restauração. Que todos os propósitos do Senhor sejam cumpridos na vida dele, na família dele. Nós oramos, Senhor, por cada família aqui representada, por cada mulher que tem passado aqui nessas lives. Eu profetizo, Senhor, que nenhuma de nós terminará esse propósito da maneira como nós chegamos. Que esse propósito faça diferença na nossa vida e que a gente possa viver uma fé prática. Uma fé, Senhor, quando no nosso dia a dia acontecer situações, que o Senhor toque nos nossos corações, no nosso espírito, a maneira como nós devemos agir, de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que nós temos aprendido. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridas? Uma semana abençoada para vocês. Estamos só no início. Não desista daquilo que você tem pedido para Deus todos os dias, todas as noites. Fica firme,
Fica firme no propósito, fique firme na presença de Deus. Creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Ele tem prazer em nos abençoar. E decida a palavra do meu coração para a sua vida hoje. Decida viver uma fé prática, colocar em prática na sua vida tudo que você tem aprendido. É isso que realmente vai fazer diferença. Peço ao Espírito Santo que você esteja sensível à direção dele em todos os momentos da sua vida. E eu creio que até o final desse propósito nós teremos muitas coisas ainda para compartilhar, para testemunhar, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém, queridas? Vamos tirar o print, né? Ainda bem que eu tenho queridas que não me deixam esquecer. Tati, Maria Antônia, cada uma de vocês. Então vamos tirar o print. Obrigada, viu, por cada uma de vocês. Compartilhe o print, coloque o versículo que mais falou o seu coração. Convide mais pessoas para estarem aqui conosco. Ainda dá tempo. Então amanhã, só para lembrar, amanhã nossa aula, vocês não têm ideia de como tem sido essas aulas, tem sido aula mesmo. Esses dias eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz, que uma pessoa estava olhando todos os meus vídeos, ela falou assim, eu não acredito que você compartilha esse tanto de conteúdo gratuito. Eu falei assim, para você ver. Só que às vezes, infelizmente, existe um preconceito que as pessoas acham que o conteúdo gratuito não tem muito conteúdo. E, na verdade, grande parte do meu conteúdo é distribuído gratuitamente. Então, aproveita esse conteúdo. Essa é a minha missão de vida, é poder ser instrumento de Deus para te abençoar, para te edificar, para que a gente forme um batalhão de mulheres, mulheres sábias, valorosas, virtuosas, que sabem quem são, que têm a sua identidade fortalecida em Deus e que faça diferença nessa geração. Amém, queridas? Um grande beijo, ótima semana, fiquem com Deus. Beijão. Maria Antônia, linda. Querida, um beijo.